literaturas em língua portuguesa e mestrando em literaturas em língua portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. Especialista em avaliação de português, língua estrangeira, pelo Centro de Avaliação e Certificação de Português, língua estrangeira, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Autor das obras Evangelho Bantu e O Dia em que uma Pedra Virou Lua, coautor das antologias Cinco Sentidos e Entre Palavras, Portugal. De entre várias revistas, blogs e jornais, tem textos publicados no Jornal Cultura, no Jornal de Angola, no Folha 8, em O País, nas revistas Palavra e Arte, Tundavala, Mangushi, Angola, Ex-Fluências, no projeto Reflexão sobre a Cultura em Tempos de Pandemia da União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, Portugal, Brasil. Foi monitor da cadeira de Crítica Literária no curso de Língua e Literaturas em Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto e é professor e examinador de Português Língua Estrangeira na Alliance Française de Luanda. Tá bom? Esta a biografia do nosso convidado, ele já aqui está. Bom dia. Bom dia, São. Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar no vosso programa. Queríamos que, em poucas palavras, o João Fernando dissesse o que é realmente um cânone da literatura. O cânone, esta palavra surge do grego e vai nos remeter para uma vara. Que é isto? Uma vara que vai diferenciar o certo do errado. No campo da literatura, vamos falar de um cânone literário, ou seja, o conjunto de obras que possuem elementos atinentes à formação, à identidade e também com fins pedagógicos de um dado país. João Fernando, como é que começou o seu interesse pela literatura? Lá vão 10 anos e começamos na escola. Uma vez encontramos um texto no quadro e era um texto que a princípio remetia para uma coisa, mas depois vimos que no final remetia para outra coisa mais profunda. Daí ganhamos este gosto pela leitura em primeiro lugar e mais tarde pela escrita. Quais são as suas referências de escritores a nível nacional e internacional? As referências acabam por ser muitas enquanto crítico literário e enquanto escritor, mas vamos citar alguns. Vamos citar Cordeiro da Mata, Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade, também um ensaísta, pai da sociologia angolana moderna. Vamos ainda citar Antônio Jacinto. Podemos citar também outros como João Tala, Lopito Feijó, David Capelinguela, Rui Duarte de Carvalho, Ana Paula Tavares e Helder Simbad. Vamos citar esses. Qual é o estilo literário que mais o cativa? O que mais cativa, enquanto leitor ávido, fico a dizer, mas acaba por ser a poesia. A poesia. Sabemos a partir da sua biografia que, para além de escritor, é investigador literário. Em poucas palavras, como é que consegue conciliar os momentos de escrita e as suas atividades do dia a dia? É um sacrifício, mas, como dizia José Régio, é preciso irmos por aí, não pelo que é comum. É preciso nos cultivarmos cada vez mais, precisamos fazer
cada vez mais de nós nos autossuperarmos e, como podemos ver numa imagem de uma escultora americana, devemos mesmo ser self-made men, ou seja, o homem em construção, as mulheres em construção. E é assim que o mundo vai ganhando cada vez mais com o contributo de cada homem, cada mulher que se entende e que pensa que pode contribuir mais para o país, para o continente e para o mundo em geral. Como estamos no mês de março, o mês da mulher, já tem um livro só direcionado para mulheres? No Evangelho Banto há mais de 10 poemas só dedicados às senhoras. Só dedicado às senhoras. Sim. Como é o título? Evangelho Banto. Evangelho Banto. Sim. E por que este título para falar de mulheres? Remete, não fala só de mulher a obra, mas vai remeter para uma poesia telúrica africana, uma poesia de ruptura com o que chamamos de gnosis africano, que é aquela visão do Ocidente a respeito do produzido em África, mas afinal os africanos também têm uma visão do que fazem e das suas origens, dos seus hábitos, dos seus ritos. Tem alguma ideia como é que vai o movimento literário em Angola? Enquanto crítico literário temos uma ideia e vamos todas as semanas participando de uma ou de 2 ou 3 atividades, e o quadro não é tão mau como muitas vezes se quer pintar. Há um conjunto de jovens que vão desenvolvendo projetos, as gerações passadas vão continuar aqui ainda a divulgar as suas obras e, como prova disso, vamos ver esta semana, este mês, na União dos Escritores, do dia 3 até o dia 30, têm ocorrido atividades. Esta é a nossa conversa com o João Fernando André. São 9h33. Vamos fazer uma pausa, ouvir uma música e depois continuamos a nossa conversa. Título, quem canta? Dá lá. Sari miaso chuku aye Hashi miejito Ipi vamos sari miaso chuku Inguyanya kwetu Ituka kina makopondo ashija Inguyanya kwetu Este livro, este é um livro, né? Processo de constituição do cânone na literatura. Este é uma abordagem da crítica. Tem um livro. Tem Itangitamu chikolo lunga mshinda kwe Itangitamu chikolo lunga mshinda kwe Na biografia. palavras, Chapile kuya ulom sono Ichapa mlonge tem uma pedra de lua, a alquimia das palavras. Eu não citou o último, acho que só lançamos há 2 semanas. Vamos falar depois. É que lançou, vamos falar do título. Itangitamu chikolo lunga mshinda kwe Itangitamu chikolo lunga mshinda kwe Chapile kuya ulom sono Ichapa mlonge I'm very good darling you Adilson, título. Chunda makopa kweza nuya Esse é o Tiano.
Qual é o título? Mongole, ngole. Mongole, ngole. Ah, Mulekeleke, mulekeleke. leque. Mulekeleke. Mulekeleke. Eu estava aqui também a pesquisa. Ouvimos Moleque Leque, música na voz de Gabriel Chiema. São 9h37, palavras e textos na Rádio Nacional de Angola. O nosso tema de abordagem hoje é sobre o processo de constituição do cânone na literatura. Então, Fernando, podemos continuar a falar sobre esta abordagem? Sim. Sim, podemos continuar a fazer esta abordagem em torno deste tema importantíssimo para a nossa instituição literária e vamos ver que afinal precisamos mesmo de constituir um cânone para a nossa instituição literária, pois que o cânone vai ser aquele elemento que vai trazer para a nossa instituição literária e para as nossas escolas um conjunto de obras que possuem elementos identitários de Angola, elementos pedagógicos que vão ajudar cada vez mais o homem novo que nós cantamos no nosso hino nacional. E este é um passo já dado, a constituição deste cânone na literatura, na nossa. Há abordagens importantes em torno deste tema e aqui podemos citar o Dr. Luís Canjimbo, que no último livro dedicou-se em muito a respeito deste tema, mas ele apresenta a perspectiva do cânone endógeno, ou seja, ele dá subsídios de como é que nós poderíamos constituir um cânone endógeno da instituição literatura angolana. E temos o movimento Literagres, que realizou já 2 eventos, 2 mesas redondas de debates. Um era a respeito da formação do cânone e outro então da constituição deste cânone na nossa instituição literária. Os académicos, os estudiosos, críticos literários vão deixando os seus contributos, mas que no final isso vai depender muito da legitimação, e esta legitimação é deixada para as instituições do governo, que é o Ministério da Cultura e o mais alto mandatário do país, que vai ser então o Presidente da República, também poderia, como fez há tempo, um decreto onde promovia a leitura e o livro. Fernando, o que torna uma obra de arte um cânone? Um conjunto de elementos que vão necessariamente estar ligados a um país, à identidade dos indivíduos que fazem parte deste país ou nação, e também a qualidade da própria obra. Estamos aqui a dizer a técnica que o escritor vai utilizar durante o processo da sua obra. Vamos voltar falando essencialmente de si. O que é que lhe inspira para escrever? E quais são as horas? De manhã, à tarde, à noite? Normalmente gosto de escrever pela manhã,
as ideias surgem pela manhã ou ao começar, ao cair da noite, digamos, à madrugada, e as inspirações são mesmo o dia a dia, a filosofia e todos os conhecimentos endógenos que nós temos no nosso país. Há muita coisa que nós podemos aprender com os mais velhos, podemos aprender quando nós vamos revisitar a nossa cultura e também quando nós vamos ouvir mais o outro. E qual tem sido a sua contribuição para o melhoramento da condicionante literária no nosso país? Pesquisando cada vez mais aspectos ligados à oratura angolana, que é pouco divulgada, divulgando a literatura angolana a nível nacional e internacional, países como o Brasil, Portugal, Moçambique, e também procurando trazer mais elementos voltados para a qualidade das obras literárias produzidas no país. Tem tido muita dificuldade neste seu trabalho? Sim, há muita dificuldade, mas é bom assim, porque as coisas têm que necessariamente envolver alguma dificuldade para que tenham peso. E dizem os mais velhos que só conta a história quem sofre. O que muitas vezes vamos falhando, e falhando no seio da juventude, aquela ansiedade em publicar, aquela ansiedade em ser conhecido, aquela ansiedade em querer ser, quando na verdade não há uma base de conceitos que poderiam antes aprender a aprender, e vai resultar no que vamos vendo na nossa sociedade, que são obras literárias sem qualidade, vamos ver músicas sem qualidade, porque as pessoas querem ser a todo custo, e muito antes deviam aprender para depois ser, mas às vezes pulam etapas. E este tempo de pandemia para si, como é que está a ser desenvolvido o seu trabalho? Um tempo muito produtivo. Os artistas se calhar devem estar a agradecer estes confinamentos, porque vai-se notar que os artistas têm mais tempo para produzir, têm mais situações para refletir. A humanidade em si agora vai refletindo um pouco mais de muita coisa que achávamos normais, mas que hoje vamos notando que não eram normais, que era, por exemplo, a questão. Hoje conseguimos notar que há aí uma desigualdade social a nível mundial, e tem o caso das vacinas, por exemplo. E os artistas, esse período tem sido muito produtivo. Eu produzi três obras, digamos, um poemário, um drama e uma pesquisa que fui fazendo durante os dois primeiros, o estado de emergência e depois o estado de calamidade. Fiz uma pesquisa profunda sobre o coletivo de trabalhos literários, ou Andange, um movimento que existiu nos anos 84. Sabemos também que lançou um livro há pouco tempo. Fala-nos um pouco deste livro. O livro Lumbo, A Alquimia das Palavras, é uma obra de crítica literária, ensaios e manifestos, e era mais uma forma de contribuirmos para a instituição literatura angolana, isto é, dando a conhecer novas obras com qualidades, como foi o caso da obra Enviesada Rosa, de Elder Simbad. Fizemos uma crítica, um ensaio a esta obra. Fizemos aí também uma releitura do poema Havemos de Voltar, de Agostinho Neto. Há aí também um pouco de uma visão internacional, porque fizemos a leitura crítica à obra de Fernando Pessoa, o poema O Desejado, e há um extensivo ensaio sobre o Kuduro nesta obra, e falamos também da mulher, como sempre. Uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes? Se fosse egoísta, iria indicar a última obra que lançamos, mas não vamos partir por aí.
e recomendamos a leitura do livro As Assimetrias de Mulher, de Cíntia Gonçalves. São 9h46. Estivemos a conversar com João Fernando André. Esperamos tê-lo aqui em próximas oportunidades, quando tiver em mãos mais algumas das novidades no mundo da literatura. Sim, sempre que possível vamos estar aqui para deixar a nossa contribuição, deixar a nossa visão em torno do fenômeno artístico literário, e precisamos mesmo de constituir um cânon para que as escolas possam então dar mais aso ao Plano Nacional de Leitura que nós queremos constituir. Sim, ia falar, para a realização deste cânon já alguns passos foram dados. Sim, alguns passos de académicos foram dados, mas é preciso que o governo ponha também então mão nisto, no sentido de legitimar. Os académicos apresentam reflexões, mas cabe ao Estado depois legitimar este cânon. Então eu espero que tenham sucesso nesta realização e bom fim de semana para si. Obrigado. Sim. 9h47, palavras e textos na Rádio Nacional de Angola. Vamos sugerir mais um tema musical para si. Sou terra e tu semente, e terra de somente. Sou tua lua no ar. Os que leem muito e escrevem também não têm problemas a falar. Só posso te amar baixinho. Isso precisamos cada vez mais. E os nossos jovens leem pouco. Muito pouco. E nós quase as livrarias, há bom problema das livrarias. Olha aqui pela cidade, todas as livrarias estão fechadas. A mensagem que era uma livrariria fechou. Precisamos As pessoas quase não leem. Depois também agora o preço do livro. livros. Então, temos que ter uma indústria do papel. Não temos uma indústria de papel. Só posso te amar baixinho. Até a próxima. Bom, até a próxima, é um prazer. Deixa-me ver esse livro. Este é o do Marcelino Moco, acho que ele vai estar aqui na próxima semana.